Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão de apresentação do Atlas do Brasil. Eu vou fazer uma breve introdução em nome do Comitê de Organização das Semanas Franco-Pianas, que eu sou o representante do Institut des Amériques, que vamos apresentar mais adiante. Nós temos também participação do Consulado Francês aqui em São Paulo, do Mundos em Transição, que é um laboratório de pesquisa francesa hospedado aqui na USP, e também o IEA, obviamente, que faz parte da organização. Então, essa edição ela vai contar com 2 semanas, por isso que essa quarta edição é chamada de Semanas no plural, e não Semana Franco-Piana. Vai ter vários eventos em muitos campos da USP, não somente em São Paulo, mas também em Piracicaba, em Ribeirão Preto. E quando construímos a programação, tentamos, através de editais do consulado, do Alcane, alcançar o máximo de disciplinas possíveis para poder ter um programa muito abrangente em termos científicos. Então vai ter apresentações, coisas, eventos que têm a ver com medicina, biologia, geografia, obviamente. E é isso, não vou falar muito mais sobre isso e vamos começar, de fato, a apresentação do Atlas do Brasil. Temos aqui o Márcio, que vai falar primeiro sobre as precedentes edições do Atlas, porque essa que vai sair em breve vai ser a 4ª, e eu posso deixar a palavra para você. Ok, muito obrigado, bom dia a todos. Eu sou responsável pela divisão comercial da EDUSP, né? A divisão comercial ela atua em diferentes frentes, né? E especialmente na questão do Atlas do Brasil, eu acho que eu trouxe algumas informações que são importantes para a gente ter um pouco da ideia como é feita a difusão e como o material tem diversas abrangências em diferentes canais. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre históricos, edições e depois dos resultados e alcance. Bom, a primeira e segunda edição do Atlas foi feita em conjunto com a imprensa oficial do Estado de São Paulo, né, tendo uma tiragem aproximada de 2.000 exemplares. Após isso, nós tivemos algumas reimpressões da segunda edição, até chegar em 2014 com a reimpressão atualizada. Os números apresentados, né, são a tiragem e as vendas. Em relação às vendas, é importante citar que aí, de fato, foram os exemplares efetivamente vendidos, ou seja, outras operações não entram aí, como, por exemplo, doações, cotas e assim vai, né? Então, a gente tem esses números, né, que simbolizam bastante o potencial dessa publicação e a abrangência que ela tem não só no público-alvo, né, mas também com outros autores, outros consumidores, outro público leitor, que isso é muito importante citar. Bom, sobre a questão da tiragem, a gente fazendo uma reunião, né, reunindo, melhor dizendo, todas as tiragens impressas das diferentes edições, a gente chegou num número de aproximadamente quase 15.000 exemplares, que é algo muito substancial e importante de citar. Se a gente imaginar que a publicação está completando 20 anos, é um número muito significativo. Então, a EDUSP, através do comercial, a gente faz a difusão em todo o território nacional, né? A gente participa anualmente de eventos, não só eventos acadêmicos, como a própria Ampeg, Ampox, Ampul, também como bienais, né, as tradicionais do Rio, de São Paulo, feiras literárias em diferentes pontos do país, e tudo isso, além dos encontros acadêmicos já citados. Então, tudo isso daí acaba favorecendo bastante a penetração do material em diversos públicos, né? A gente também atua, isso é importante citar, junto com livrarias e distribuidoras de diferentes estados e municípios de diferentes tamanhos, mesmo porque a gente tem a necessidade de ter esses parceiros, né, para que o material, as publicações EDUSP, inclusive o Atlas, né, entre eles, tenham essa abrangência e esse alcance, né? E, principalmente pós-pandemia,
a gente teve uma dinâmica muito grande em relação às vendas de sites e marketplaces, né? Que isso é importante a gente frisar, que boa parte hoje do nosso canal de atendimento é direcionado a essas duas frentes. E, além disso, a própria EDUSP tem a sua rede de livrarias, que a gente acaba comercializando em vários pontos, em vários campos, né, em vários campos da universidade como um todo, e além da livraria virtual nossa, que tem um alcance também em todo o território nacional. E já recentemente, coisa de uns 2 anos para cá, a gente fez uma parceria que é muito estratégica com a Bookwires, né, que é uma distribuidora de e-book, livros eletrônicos, que tem uma abrangência, sim, internacional. Tá? E o Atlas ele começou a ser disponibilizado na sua versão eletrônica desde dezembro de 2023. Bom, a gente tem um resultado muito importante, estratégico e dinâmico, que foi uma venda consolidada em 2011 para o FDE, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Tá? Essa venda foi de 4.211 exemplares, foi uma venda muito robusta, né? E mais do que isso, né, foi o alcance e a difusão que ela teve. A publicação alcançou 3.500 bibliotecas e salas de estudos, né, todas elas direcionadas em escolas públicas estaduais, voltadas ao ensino médio. Né? E sobre a quarta edição, a gente também já está, o comercial da EDUSP, junto com os demais colegas que compõem a editora, já fazendo esse presságio para a gente começar a atuar nesse planejamento e a promoção da divulgação da obra, né? Porque, no meu ponto de vista, né, até como recém-ingresso também no curso de Geografia aqui da USP, a gente tem essa preocupação, porque o Atlas é um material que não tem, digamos que no mercado nacional, algo similar a ele, né? Ou seja, tanto na riqueza das informações, na compilação de dados e por aí vai. Então, isso é muito estratégico e importante a EDUSB, como uma editora pública, né? Dar essa visibilidade e esse alcance para as publicações. Então, a gente tem a questão de atuar diretamente em instituições de ensino, buscar parcerias, como foi feita com o FDE lá atrás, são vendas importantes, são vendas institucionais e alcançam um público que dificilmente, por questões, né, socioeconômicas, tem acesso ao material. Então, isso acaba facilitando bastante. E, por fim, a gente também tem as vendas institucionais, né, que eu acabei de frisar, e a questão das livrarias especializadas e canais de e-commerce, né, que a gente tem cada vez mais essa ideia de explorar. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Márcio, por essa apresentação, essa recolocação da nova edição da quarta com as precedentes. E vamos continuar com o Eduardo Gerardi. Tem perguntas na plateia para... Por favor, pessoal, desculpe. Alguma pergunta? Só vou tomar liberdade, uma coisa que me voltou depois que eu tinha esquecido. Eu tive uma satisfação também do Atlas ser colocado no currículo obrigatório, leitura obrigatória no Rio Branco, com a ideia que diplomata, após representar o Brasil lá fora, se conhece o país. Então, isso foi uma grande satisfação para nós. Eu não sei se vendeu grande coisa, mas pelo menos, do ponto de vista moral, foi importante. Verdade, professor. Então, vamos continuar com o Eduardo Gerardi, que está online conosco, você está nos ouvindo? Sim. Que vai falar sobre o Atlas como ferramenta de pesquisa e de ação. Eu vou compartilhar minha tela. E eu queria cumprimentar os membros da mesa, Hugues Sapan, Márcio Pelósio, André Nagy, Hervé Terry e Fernanda Padovese. Gostaria de agradecer imensamente aos organizadores pelo convite
para participar dessa mesa. E para mim é uma honra muito grande estar presente aqui nessa discussão sobre o Atlas do Brasil. Quero pedir desculpas por não estar presencialmente junto com vocês, o que seria muito prazeroso para mim, mas infelizmente não foi possível por motivos maiores. E eu gostaria, antes de começar a apresentação em si, dizer que eu avalio que a minha presença nessa mesa se deve a uma busca pela tradição cartográfica francesa que eu tenho feito desde a minha tese de doutorado, né? E essa tradição cartográfica francesa, ela é muito particular, ela é muito rica, né? E eu tenho defendido que a geografia brasileira deveria se aproximar mais dessa tradição cartográfica francesa. Porém, é necessário lembrar que é um intercâmbio, né? Da mesma forma que isso seria uma contribuição para a geografia brasileira, no meu ponto de vista, a geografia francesa também pode se beneficiar de alguns aspectos da tradição geográfica brasileira, né? Porque se a gente analisa, são modos de fazer e abordagens um pouco diferentes, né? E, por fim, eu gostaria de destacar o papel do professor Hervé Terry como o principal responsável pelo intercâmbio entre França e Brasil nas últimas décadas, tá? Então, eu acho que essa mesa é um pouco, tem um pouco não, tem muito dessa ação do Hervé como ponte entre Brasil e França no que diz respeito à geografia, né? E não sou só eu que estou dizendo, né? Tivemos eventos na Maison du Brésil, lá em Paris, em que isso foi mencionado, o Hervé foi homenageado, enfim. Então é isso, minhas palavras iniciais. Bom, vou passar para a minha apresentação. Eu não comecei, não marquei o tempo, mas não vai dar 20 minutos, porque eu fiz para ser menos. Qualquer coisa, o cartão vermelho eu consigo ver daqui, o amarelo e o vermelho. Bom, então o título da minha fala é Atlas Ferramentas para Pesquisa e Ação, o Brasil Agrário, né? Eu destaco o Brasil agrário porque, no meu ponto de vista, é o que une, né, o que foi colocado lá na ementa da minha fala, né? Atlas da Questão Agrária Brasileira e Atlas do Brasil. Então, o Atlas do Brasil todo mundo conhece, né? De autoria do Hervé Terry e da Nelly Aparecida de Melo Terry, né? Que é o centro da mesa, mas eu tenho um Atlas da Questão Agrária Brasileira, tá? E não posso deixar de dizer que esse Atlas é inspirado no Atlas do Brasil, né? Esse Atlas da Questão Agrária Brasileira, ele só existe no formato online e ele é atualizado constantemente e acontece que esses dois então, o que une esses dois atlas, né? É o agrário, ou seja, uma visão do campo brasileiro, né? Que, para além das características de produção, características socioeconômicas, etc., há
nos dois atlas elementos que vão remeter ao agrário, que é diferente do agrícola, do rural, né? O agrário traz, quando a gente fala de agrário, ele traz elementos que vão tratar dos conflitos, dos problemas, né? Então, este, para mim, o foco que une esses dois atlas. E aí vou especificar aqui. Então, o começo disso tudo, eu acho que eu já vou passar de 10 minutos já, né? O início dessa história de ensino, pesquisa e cooperação começou lá em 2002, quando participei como aluno de graduação da Semana de Geografia da UEL, de um minicurso ministrado pelo Hervé Terry. Eu não consegui achar a foto, né? Mas um minicurso chamado Aplicações do Sistema de Cartografia Temática Samba Fio Cartô, né? E depois disso, mantive contato constante com o Hervé, com o Nelly, em toda a minha vida acadêmica, né? Então, também participamos juntos de disciplinas de pós-graduação, desenvolvemos um outro atlas em conjunto, né? Que é o Atlas do Trabalho Escravo no Brasil, que foi publicado em 2009, né? Eis um elemento do agrário. O mapa do Brasil agrário, que eu publiquei na minha tese de doutorado, o Hervé e a Nelly acharam interessante e publicaram na terceira edição do Atlas do Brasil, o que muito me honra, né? Depois, em 2023, fiz um pós-doutorado com o Hervé também na França. E agora estou participando na colaboração da elaboração da quarta edição do Atlas do Brasil, né? Também, os procedimentos metodológicos desses atlas são idênticos, né? Obviamente que eu me inspirando no Atlas do Brasil, né? E os temas. Então, alguns temas do agrário que vão estar presentes tanto no Atlas do Brasil quanto no Atlas da questão agrária brasileira, que são trabalho escravo, conflitos e violências no campo, a luta pela terra e os assentamentos rurais e o croquis ou mapa modelo do Brasil agrário, né? Então, eu não vou entrar aqui na discussão, até porque não tem tempo, né? Mas eu utilizo essa designação porque por causa da tradição francesa da elaboração de croquis, que é diferente do que a gente entende por croquis aqui no Brasil, e mapa modelo, a referência que o Roger Brunet vai fazer quanto ao tipo de mapa que eu vou mostrar ao final, né, que é o mapa do Brasil agrário. E isso resulta, então, em um olhar crítico sobre o campo. Então, o campo não é só produção, o campo não é só produtividade, não é só progresso, não é só o agro, não é só aquilo que é propagandeado, mas o campo brasileiro ele é repleto de conflitos que perduram até hoje, né? Bom, então, começando aqui a mostrar alguns exemplos, então isso daqui é o trabalho escravo que está na terceira edição são os trabalhadores libertados ou resgatados entre 95 e 2012, que está na versão da terceira edição do Atlas do Brasil, né? E que bom, então a gente vê a representação, nós vemos a concentração aqui no leste do Pará, um pouco do Maranhão, mas também uma distribuição
por grande parte do Brasil. Bom, depois eu pego esse mapa, que é uma atualização, esse agora. O anterior, ele compreendia o período de 95 a 2012, né? Que eram dados do Ministério do Trabalho. Depois, esse daqui, esse mapa, é o mapa já do Atlas da Questão Agrária Brasileira, e que ele se refere ao período de 2007 a 2016. Obviamente que esses mapas não são comparáveis, né? Eu estou entre si, né, por questões relativas à elaboração de cada um em separado, mas aqui nós temos os trabalhadores libertados entre 2007 a 2016, e aqui nós temos os trabalhadores libertados entre 2017 e 2023. Vejam que no período, houve uma mudança do centro dos trabalhadores escravizados. Então, enquanto anteriormente o centro principal era o leste do Pará, principalmente, nós temos aqui, de 17 a 23, uma mudança, né? Aqui ainda de 2007 a 2006, a 2016, nós temos uma presença ainda importante no leste do Pará, mas depois nós mudamos o centro de gravidade. O centro de gravidade, ele vai desaparecer aqui do leste do Pará, e ele vai para a região do Mato Piba e para o Centro-Sul, especificamente aqui Goiás, Minas Gerais, chegando no sul do país, quando nós tivemos a notícia lá, que saiu na imprensa, foi amplamente divulgado, sobre o trabalho escravo na produção no plantio e colheita da uva, né? Isso é um exemplo. Bom, um outro elemento é a violência contra a vida no campo. Então, a violência contra a vida no campo é o principal tipo de violência que nós podemos ter no campo, né? Tem outros tipos de violência, que são expulsões de terras, despejos, etc., mas a violência contra a vida no campo, ela é o principal elemento. Então, aqui nós temos uma representação desses três temas: ameaças de morte, tentativas de assassinato e assassinatos entre da década de 60 e 70 até 2013, né? Isso da versão do Atlas do Brasil. E depois aqui eu tenho o mapa atual que eu produzi para o Atlas da Questão Agrária Brasileira. E aqui é importante notar que nós temos uma concentração, uma concentração aqui no leste do Pará e no estado do Maranhão, mas surge uma nova concentração, principalmente aqui no estado, em Rondônia e nas regiões vizinhas, né? Então, houve uma mudança, e a gente vai ver que tem explicação essa mudança, porque aqui é para onde avança a fronteira pecuária. Bom, um outro elemento é sobre as ocupações de terra e os assentamentos rurais, que também estão presentes nos dois atlas, né? Então, o que nós temos aqui é o acumulado entre 88 e 2022, em que a gente vê uma clara discrepância territorial entre onde são ocupadas as terras, né? Onde as famílias ocupam as terras, e onde são assentadas as famílias. Então, isso quer dizer que há uma resposta numérica do governo, quando a gente analisa os números, há uma resposta numérica quanto ao número de famílias assentadas e o número de famílias em ocupações, mas nós vemos que territorialmente isso não é verdade, né? Ou seja, territorialmente
onde ocorre a luta pela terra não é onde é majoritariamente, onde não são majoritariamente assentadas as famílias. Isso tem relação, isso daqui do período 2006-2022, especificamente. Então, a gente vê que houve ainda uma maior concentração no interior da Amazônia, né? E isso tem a ver com assentamentos reformadores e não reformadores, né? Que também não vou entrar muito nessa discussão, mas, enfim, não reformadores são assentamentos, nesse mapa aqui, olha, assentamentos reformadores são os assentamentos em verde. Esses assentamentos, eles são criados, as famílias são assentadas em terras que são compradas de alguma forma pelo Estado, que é a forma que nós temos constitucional de realizar a criação de assentamentos. E esses que estão em amarelo são famílias em assentamentos não reformadores, ou seja, são famílias que, na verdade, são famílias que são assentadas em terras públicas, são famílias que estão em unidades de conservação, que são consideradas públicos da reforma agrária, mas não são de fato assentamento, e uma série de outros elementos. Então, a gente vê que o centro, na Amazônia, é de assentamentos não reformadores. E depois, por fim, eu apresento essa nova versão, que ainda não foi publicada, talvez passe por pequenos ajustes, mas muito pequenos, que é o Mapa Brasil Agrário 2025, que é um mapa modelo ou um croquis, né, que vai, no qual eu tento sintetizar e atualizar o que eu já havia publicado em 2008, e eu vou fazer uma leitura rápida, porque meu tempo está acabando. Esse mapa vai estar presente no Atlas do Brasil, né? Minhas referências são como disse no início, a tradição francesa da cartografia, né? E aí nós temos aqui, as linhas vermelhas são as linhas em que a concentração das famílias em ocupações de terras, pelos movimentos socioterritoriais entre 2006 e 2022. Então, a gente vê que segue o mesmo padrão. As linhas, essas linhas verdes, elas representam a concentração das famílias assentadas no mesmo período, 2006 a 2022, ou seja, esse mapa é um mapa atual, do Brasil agrário atual, tá? Que a gente vê que vai estar concentrado aqui no interior da Amazônia. Depois, os dois principais focos de violência contra a vida dos povos. Então, nós tínhamos aqui o centro no Maranhão e no leste do Pará, o centro antigo da violência, que permanece, mas nós temos aqui agora, a partir de 2006, nós temos aqui um outro centro da violência no campo, que está em Rondônia, aqui no sul do Amazonas e no Acre também. Depois nós temos a região amazônica, da Amazônia mais preservada, com pequeno grau de antropização e desflorestamento, né? E as regiões da Amazônia com um intenso processo de desflorestamento entre 2008 e 2024. Então, o intenso processo de desflorestamento está aqui nessas áreas. A região dos cerrados, do cerrado com mais intenso processo de desflorestamento, também entre 2008 e 2024, que é a região do Matopiba, né? Depois, a marcha dos bovinos entre 2006 e 2023, né? Principalmente aqui para essa nova região de conflitos. O limite sul da fronteira agropecuária da Amazônia, né?
onde é verificada a conjunção entre as grandes taxas de desflorestamento na Amazônia e as maiores taxas de aumento do rebanho bovino. Então, isso daqui é o limite do que eu chamo de fronteira pecuária, principalmente, né? Depois, as áreas de alto grau de especialização do agronegócio da soja, do milho e, em menor grau, do algodão e do sorgo, né? Que, em relação ao mapa de 2008, essas áreas se ampliaram, né? Foram ampliadas. Aqui nós temos o alto grau de especialização do agronegócio da cana-de-açúcar, né, centralizado no estado de São Paulo e que num processo ele derramou para o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Temos aqui nesse quadriculado o centro das relações do capitalismo no campo, ou seja, é o centro da mão de obra assalariada, ou seja, é aqui que predomina a mão de obra assalariada no campo brasileiro. Aqui nós temos com destaque o Nordeste canavieiro, né? Ou seja, onde tem importância muito grande a cultura, o cultivo da cana-de-açúcar nas lavouras temporárias. E nós temos aqui o caso do Nordeste, né? Então, uma região com grande população rural, alta taxa de ruralização, elevada participação dos estabelecimentos familiares e da mão de obra familiar, predominância de produtores negros, né? Baixa tecnificação, baixa produção e produtividade, reduzida participação no valor total da produção da agropecuária do Brasil, prevalência de produções da dieta regional, predominância de estabelecimentos agropecuários com baixo valor da produção e maioria dos municípios localizados no semiárido. Tá? Depois, mais duas e acabo minha apresentação. Aqui nós temos a principal região agropecuária do país em diversificação em produção. Isso não quer dizer que aqui seja o centro da maior produção apenas, mas é o centro que conjuga grande produção e grande diversificação dos produtos agropecuários, né? Com uma importante taxa de ruralização também, destacada participação dos estabelecimentos familiares, maior diversidade da produção animal e vegetal do país e produção e produtividades elevadas, alta tecnificação, significativa participação no valor da produção agropecuária no Brasil e estabelecimentos com valor da produção entre alto e médio. E, por fim, essa área em verde, achurada, que é uma extensão dessa região agropecuária mais diversificada e com grande produção, mas com algumas diferenças, né? Ela tem baixa taxa de ruralização da população, predominância dos estabelecimentos não familiares, significativa diversidade da produção animal e vegetal, mesmo com casos, com coincidências em alguns locais, com a monopolização ou predominância do cultivo de soja, milho e cana-de-açúcar, né? Aqui coincidindo com a cana-de-açúcar e aqui coincidindo com a soja, o milho. Produção e produtividades elevadas, alta tecnificação, participação no valor da produção agropecuária no Brasil muito significativa e prevalência dos estabelecimentos agropecuários com alto valor da produção. Então, essa é a síntese que vai estar no Atlas do Brasil e, por fim, que a colaboração continue. E sou muito grato porque essa colaboração, desde 2028, é o que pauta toda a minha vida acadêmica. Tá? Muito obrigado, é isso, e fico disponível a questões. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar, então, com você,
André Nagy, que vai nos falar um pouco sobre os dados do Atlas que foram utilizados para a construção dessa nova edição. Bom dia a todos, meu nome é André Nagy, eu trabalho na Fundação SEAD há 40 anos, atualmente trabalho na gerência de georreferenciamento da Fundação e minha atividade profissional nesta área começa em 1980, quando eu fui supervisor de coleta no censo demográfico. Por que isso? Porque desde então a coleta de dados em si é a minha atividade profissional. Acadêmica menos, mas profissionalmente é disso que trata o meu trabalho. Eu fiz durante 25 anos coleta de dados primários, e domiciliares, empresariais, pontos de coleta com as pessoas pelos mais variados tipos de questionamento. E nos últimos 20 anos tenho trabalhado com a produção do dado para técnicos da Fundação poderem trabalhar e fazer as suas análises socioeconômicas. No Atlas, eu tenho essa participação com o professor Hervé justamente nesses últimos 20 anos, né, que nós, durante o início do trabalho na área de disseminação de informações da época, nós fizemos o Atlas o Atlas Paulista da Economia da Fundação SEAD. Naquele momento, tivemos parceria e desde então eu faço, junto com o professor Hervé, uma série de trabalhos na coleta de dados, na preparação dessas informações para que se possa mapear. Qual é a ideia nesse sentido? Onde está? Que nós dividimos as informações para que trabalhássemos em dois aplicativos de cartografia, né? Um deles já citado pelo Eduardo, que é o Fil-Carto, do Philippe Vanier, e o Cartet-Données, também francês, né? Um aplicativo de análise cartográfica, e que, para o primeiro capítulo, que vai colocar o Brasil no mundo e fazer suas relações nas mais variados temas, nós utilizamos essas duas ferramentas. Tá? Do mundo, o shape que nós usamos, ou seja, a camada digital que nós utilizamos, foi da Eurostat. Foi o lugar onde eu encontrei a melhor qualidade para podermos trabalhar, porque ela disponibiliza o dado em vários níveis escalares. Isso é muito importante para nós tentarmos trabalhar e analisar as várias regiões do mundo. Para o Brasil, nós usamos o site também, aí nesse caso do Philippe Vanier, com as cartografias para o Fil-Carto prontas, que ele faz isso a cada ano censitário, seja demográfico ou não, ele faz uma nova cartografia e disponibiliza no site dele, do IBGE, obviamente, que é o nosso maior produtor de cartografias centralizado, né? E também tem o site da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do governo federal, que também recoloca todas as suas... todas não, mas todas as instituições que têm alguma cartografia acabam colocando informações nesse site. Os dados temáticos. Eu trabalho com isso há alguns anos, e nesses últimos 20 anos, a importância é da internet mesmo. Tem os sites oficiais, IBGE, Eurostat, coisas desse tipo, sites especializados, educação, saúde, questão agrária, e sites de notícias, jornais ou outros tipos de sites especializados em notícias. A questão do tratamento de dados é muito importante para o trabalho que foi feito para o Atlas. Por quê? Porque para trabalhar, o Hervé vai dar uma melhor dimensão de quantos mapas se fez, mas eu vou citar então o Atlas da Economia Paulista da Fundação SEAD, em que nós tivemos 350 cartas, dentre elas mais de 1000
variáveis foram utilizadas. Para você fazer tudo isso, é necessário que você se organize e que tenha uma padronização entre todas estas tabelas, ou seja, você define como vai ser essa tabela inicial e todas as outras vão acompanhar, seja em código do lugar ou seja na notação científica que se vai utilizar para dizer aquilo que é quantidade, aquilo que é relativo e assim por diante. Tá? E como consequência, você vai poder gerar indicadores de relacionamento entre esses vários temas, não obrigatoriamente direcionados apenas só de saúde, só de educação, mas interligá-los e tentar entender como isso tem representação na nossa sociedade. No nível mundial, já citei a Eurostat, tem tanto dados estatísticos quanto cartografia. Muito obrigado. Mas também usei muitos dados do Banco Mundial. Por quê? Porque ele tem a quase totalidade dos países com informações dos mais variados temas, né? Por questões óbvias do seu trabalho. Mas também da ONU, porque nós trabalhamos muito com os indicadores e a lógica de indicadores que a ONU propõe. O mais importante deles, no nosso caso, é o IDH, né? Mas existe uma outra série de informações que a ONU traz. Tem aqui a cesta básica dela, todos os ícones, né, de todas as suas instituições na parte baixa aí do site. No caso do Brasil, o IBGE. É indiscutível a qualidade e a quantidade de informações que ali está presente, sejam elas estatísticas, sejam elas cartográficas. Então lá nós teríamos, para um geógrafo, o mundo, mas também para sociólogo, que é o meu caso, sou sociólogo, para economista, historiador, qualquer que seja a área de conhecimento, quero crer que, se for para trabalhar sobre as questões do Brasil, o IBGE é a fonte de referência. Lá você pode fazer downloads, indo navegando no site, nas estatísticas, você tem os temas básicos, mas tem lá o download, e nas geociências também. Existe uma divisão bem notável na sua estrutura de informações entre estatística e dados. Quando você entra na parte de download de estatística, você vai ter uma miríade de pastas, e cada pasta dessa, que ela está sempre com o texto bem definido do tema que ali e das informações que ali se encontra, e você vai dentro dela navegar para uma série outra de pastas, de tão grande que é a informação. Em geociências, a mesma coisa. Você vai procurar e vai encontrar tanto mapas prontos quanto cartografias digitais para você poder utilizar. A cartografia digital, no caso do IBGE, na sua disponibilização, em Shapefile, que é uma linguagem de uma empresa americana, Esri, que tem lá uma categorização de informações que permite, então, você conversar com o mais variado número de outros aplicativos que utilizam a cartografia digital. No caso da cartografia digital, nós temos aqui no Brasil, assim como tem o IBGE, nós temos a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, em que você tem uma série de instituições que você pode ir lá, olhar e captar cartografias prontas. Ora, com os dados já inclusos na tabela de informações da cartografia, ora, tendo que procurar essas tabelas lá no site. E todas elas que estão lá têm uma questão da atualização. Então, o fato de usar a Infraestrutura Nacional, o IND, não significa que você vai estar com a última informação. Eventualmente, é notável que se olhe para o fornecedor básico. Estou pegando aqui o exemplo do CPRM, que é aquele que você vai olhar. Qual é a data da última edição aqui? É 2022. Vai lá no IND, é 2022, pode pegar no IND. Qual é a vantagem do IND? Porque está tudo formatado no mesmo padrão. Essa que é a vantagem. Os outros dados não oficiais, mas que se utiliza de dados oficiais, e no caso do PNUD, no Brasil, nós temos também o site que ele te fornece mapas, tabelas e gráficos dos mais variados temas que ele trabalha e estuda nas mais variados níveis regionais. Existe a cada censo demográfico os dados em nível municipal,
mas também existem outros níveis regionais que eles trabalham para expor, na sua grande maioria, agregação de municípios. Para os especializados de educação, tem um site não oficial, mas que utiliza também os dados oficiais, né, do INEP, né, que é o QEDU. Esse QEDU tem tabelas prontas, né, em nível municipal, em nível estadual, em nível regional, e a vantagem é que ele traz alguns indicadores já padronizados para você trabalhar, para você ter que pegar o censo educacional, aquela tabela enorme de dados, e de gerar em nível municipal, ou qualquer agregação que você queira trabalhar, você tentar fazer os mesmos indicadores, quando aqui você já os tem pronto e historicamente colocados. Você pode pegar os vários períodos do trabalho deles. Existe também no Brasil, governo federal, um portal de dados. Esse portal de dados, assim como o INDE, tem lá uma miríade de informações que você pode pegar prontas pelos mais variados institutos de produção de dados. O que fique claro para vocês que eles não são só federais. Tanto no INDE quanto aqui, são também municipais, regionais, estaduais, para aquelas entidades governamentais que assim coloca lá os dados. O problema é a periodicidade e o mesmo fato do INDE. Não é a última informação produzida e ela pode estar simplesmente como indicador e não como o dado bruto, ou como nós chamamos na coleta de dados, os microdados, né? O outro, que é muito importante, muito antigo e com uma qualidade infinda de informações, é o Tabnet do DataSUS, né? O Ministério da Saúde tem nesse site as informações de nível municipal, as mais variadas possíveis. É óbvio que ele recebe em microdados, mas ele já as pronta e deixa preparado em nível municipal dos mais variados dados. Na sua quase totalidade são contagens, né? E aí você produz os seus indicadores e seus índices. Aqui são as subentradas desse aplicativo, que é apresentado dessa forma. Ele está meio... ele é interessante que ele é tão antigo e ele tem o mesmo formato. Por quê? Para os pesquisadores, é muito importante que as pessoas tenham essa facilidade, porque não é do dia a dia de muitos pesquisadores a coleta do dado. Eles trabalham na questão dos seus temas muito, muito proximamente, né, aos dados, mas eles não estão lá na produção. E esse tipo de site, com essa qualidade de facilidade, te dá todas as possibilidades de filtro regional, temático, na área da saúde, né? E, como consequência, te produz tabelas prontas com o nível regional e com a característica e a tabela com a característica e a variável que você pediu. São contagens, na sua maioria. No caso dos dados de finanças, você tem estamos trabalhando em nível municipal no Atlas, portanto, estou falando aqui das finanças municipais, mas podem ser estaduais ou federal, no SICONF, né, que é um sistema de fiscalização que guarda todos os balanços municipais, ano a ano, e tem uma série de legislações que obrigam os municípios, os estados e o governo federal a colocar nesse site todos os dados de receita, despesa, os dados orçamentários, as previsões estão todas aqui. É um pouco complicado trabalhar com ele, mas a ciência tem essa vantagem. Existe uma organização que faz isso para nós. Ela tem todos os dados em nível municipal, só das prefeituras, não do nível estadual. Aqui teria que procurar, eu não lembro direito, porque eu nunca trabalhei nesse nível, mas o nível municipal está lá desde 1989 até 2023, que é a última que também está lá no SICONF. A diferença entre os dois é que esse de 2003 foi em algum momento, o pesquisador foi lá, fez e disponibilizou para essa plataforma. Essa plataforma tem a lógica do GitHub, né? Então, ou seja, ela recebe as informações e coloca de vários fornecedores e, como consequência, pode haver uma discordância com a última que está lá no SICONF de 2023. Por quê? Lá, diariamente, há correções quando as prefeituras assim as percebem. Aqui, não. Outro socioeconômico muito importante, que já vem com indicadores e índices prontos, ou seja, na lógica que eu falei lá de alguns outros sites, o caso do QEDU,
é do IPEA. O IPEA dá em nível municipal, estadual, de regiões, uma série de indicadores para os mais variados temas da nossa sociedade. Tá? Ele é muito bom, ele tem a historicidade, tem o cuidado de estar se repondo aquilo que ele se propõe, as variáveis que ele se propõe a estudar, ele sempre está recolocando quando há uma mudança, e é sempre bom cotejar com alguns indicadores para ver se você fez o seu indicador corretamente. Dá uma olhadinha nesse tipo de site que tem esse tipo de solução pronta, não obrigatoriamente no período que você quer estudar. Voltando ao IBGE, nós temos um dos melhores sites de informação em nível municipal, e o IEV sempre fala isso, né? Que na verdade ele não deveria se chamar Cidra, deveria se chamar Champanhe, porque ele efetivamente tem uma qualidade inquestionável. Tá? Eu trabalho há muitos anos com isso e trabalho com o Cidra desde muito antes desses 20 anos, por conta da qualidade das informações que ali estão presentes, dos mais variados temas. Não só de pesquisas que o próprio IBGE faz, mas qualquer outra informação que ele as tenha guardado por necessidade jurídica, e ali estão. Aqui é uma entrada, né? Eu fiz a provocação de botar aqui o do censo, que é um dos temas mais importantes no Atlas, tá? O atraso, vamos dizer assim, se é que há um atraso no Atlas, ninguém diz que tem que ser feito naquele ano, naquele dia, mas esse atraso se dá pela dificuldade de a gente receber os dados do censo de 2022. E, recentemente, nós fizemos a quase totalidade dos dados já do censo. Uma ou outra informação, talvez a gente refizesse o indicador, o índice, porque eles colocaram o dado mais recente e a gente ainda não tem. Bom, no Atlas, a preferência do dado é para o ano referência de 22. Ocorre que tem informações que não estão prontas para este ano, são anteriores, ou que, quando você vai no site, só tem depois, não tem história. Então, faz parte do pesquisador, se ele trabalha e guarda as informações e conhece o seu tema, ele fala assim, eu sei que vai sair, então eu vou guardar. Tá? É uma coisa que tem que se cuidar muito. Tá? No caso da geocodificação, nós temos sempre que tomar cuidado com dois dados muito importantes. Eu estou falando de pegar algo que tem um código e colocar em um lugar. Mas que lugar é esse? Mas como é que eu vou fazer isso? O aplicativo faz por mim? Faz. Mas eu tenho que tomar cuidado quando eu faço a minha padronização, quando eu pego uma tabela que não tem código, mas o meu mapa precisa do código, e vou colocar lá o código e trocar Santa Bárbara para Santa Bárbara do Oeste. Para quem conhece o estado de São Paulo, vai saber o que está fazendo. Está saindo de uma cidade que é 10 vezes menor que a outra. Vai dar trabalho. O seu mapa vai ficar meio estranho. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E o outro é que tipo de projeção cartográfica que você vai trabalhar. Nós estamos adotando a cartografia do IBGE, que o Philippe Vanier disponibiliza, portanto, a comparação entre os mapas feitos pelo Cartedonê, que é um aplicativo que pega a cartografia digital e trabalha da mais variada forma de projeções, mas ela está muito aproximada a que o Philippe Vanier utiliza nos mapas que ele já prepara para nós. A formatação dos dados. Sempre informar site, data, a obtenção de aplicativos, sempre verificar qual é a versão final, se tem alguma versão mais recente, se ela é executável. A obtenção a partir de dados cartográficos. Eu já disse, no INDE você vai encontrar uma série de cartografias que tem na sua tabela de dados uma miríade de dados. Tem que tomar cuidado para saber se quando ele passou aquela cartografia ele tinha preocupação de estar com a última versão daquele dado. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Tá? E o tratamento das codificações, que eu acabei de citar, para a gente não trocar alhos por bugalhos. Esses dois exemplos de tabela, os dois sites que eu mais acho importantes, né, que é o DataSUS e o Cidra, vão nos dar o exemplo claro de se não tomar cuidado, você não vai acertar o seu mapeamento. As duas tabelas são visualizações prontas, não são as exportações, são as visualizações, e muita gente tem o hábito de pegar essa visualização e já ir trabalhar. Olhe que na esquerda nós vamos ter um código e o nome do município associado aos dados.
E na direita, deixa eu até voltar para ficar mais efetivo, são contagens, né, de uma tabela que eu fiz lá, do ano de 2022 também, e eu fiz uma contagem de um indicador de saúde, e os municípios estão lá colocados, né? Então vai estar lá o primeiro município, em ordem, né, por conta da sua numeração, qual é o nome do município e que estado ele faz parte. Por um acaso é o estado que o EV veio aqui para trabalhar. E aí, o meu problema é que esse código está com 6 dígitos. A cartografia do Brasil, já há alguns anos, o IBGE trabalha com 7 dígitos. O Felipe Vanier também trabalha com 7 dígitos para o código do município. Por quê? É tão antigo o DataSUS, é tão anterior a essas normatizações e as inclusões havidas na quantidade de municípios do Brasil, depois da ditadura para cá, aumentou aí algo em torno de 20% o número de municípios entre o período da ditadura e agora, se não for 20, é 15. Então, a numeração teve que sofrer uma série de cuidados e com isso se usa um 7º dígito, que é um dígito que a gente chama de dígito de controle. Toda vez que você for trabalhar com dados, tenha que tomar cuidado com isso, porque se eu tirar o dígito de controle, eu posso, sem querer, digitar o 0 e o 1 e trocar uma cidade pela outra. Essa é uma questão muito importante para a gente trabalhar. Nunca trabalhe sem os dígitos de controle se eles são fornecidos. Tá? E no caso do IBGE não vem na visualização. Só quando você vai exportar. E ainda tem uma traquitana. Na hora que você vai exportar, se você não clicar lá, ponha o código na minha lista, vai sair assim. Aí você vai apanhar, que são 5.571 municípios hoje, eram 5.570 no censo de 2022, hoje já tem um a mais, acabou de ser emancipado, no meio do Mato Grosso, pega 3 ou 4 municípios no seu entorno atual, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. É isso, gente, era isso que eu queria falar, e agora a cereja do bolo. Vamos ver o que o Hervé preparou para nós hoje. Obrigado. Então vamos continuar com você, Hervé, que vai nos apresentar alguns mapas. Sim, acho que se não tivesse todo esse trabalho de embasamento, de estatística que o André faz comigo, não teria mapa nenhum. Então, esse é por isso que a nossa parceria funciona bem. Ele é o mágico dos dados, ele resolve encrencas impossíveis, e a partir daí a gente pode começar a fazer mapas. André, quer passar? Tá. Bom, então o que eu vou apresentar, eu coloquei as 3 edições. Avançar o de baixo? Ah, tá bom, isso é contraintuitivo. Então são as 3 edições que são parecidas, o Márcio falou que são 3, na verdade a primeira e a segunda são a mesma, menos um detalhe que você provavelmente não vai ver, que uma das autoras mudou de sobrenome, né? Nelia Aparecida de Melo virou Nelia Aparecida de Melo Terry, por alguma razão que não sei, que eu sei perfeitamente. E a terceira é realmente diferente. Então, obrigado pela informação sobre tiragem, não sabia, fiquei contente de saber tudo isso, mas realmente quando a gente começou a trabalhar, nós resolvemos, quando a gente lançou a terceira, dissemos, nós prometemos fazer uma 4ª edição e estamos chegando lá. Ainda não, ainda tem trabalho nosso e da EDUSP depois da gente, né, o pessoal que vai diagramar e tudo, e tem toda uma infraestrutura que funciona. Então, vamos tentar, estamos quase fazendo essa promessa. As primeiras foram todas publicadas pela EDUSP, que eu faço questão de agradecer, que nos confiaram na gente desde o início, procurar as melhores condições de impressão, por isso que era inicialmente na impressora do Estado, agora não sei, uma privada, imagino, né? Mas funciona muito bem. A terceira edição é muito mais gorda do que a anterior, porque tem algumas páginas a mais, mas obviamente o papel ficou melhor, ele está mais pesado e realmente uma qualidade, eu diria, de primeiro mundo, se eu não vivesse lá. Eu sei que o primeiro mundo não é lá tão grande coisa assim. Então, mas é muito bem feito, tecnicamente, eu agradeço. Bom, a 4ª edição agora é um pouco diferente, que as 2 primeiras era Nelly e eu, agora tem o André, vocês acabam de entender o porquê, que ele realmente tem um papel fundamental, e nós resolvemos fazer essa edição, mas na verdade tem uma equipe por trás. Ele
insistiu, eu aceitei na hora de levar gente, e vários daqui são presentes que vão participar, que já estão participando do Atlas, então é um pouco diferente. Porém, o nome da Nelly vai continuar na capa, então somos 3 coordenadores, porque uma parte do trabalho dela vai continuar, e, sobretudo, é uma continuidade, e por razões que vocês podem imaginar também afetivas, nós fazemos questão de manter. Essa edição já está bastante avançada, nós estamos, eu vou mostrar daqui a pouco, é a única slide que tem texto, o resto tudo é imagem, tá? Mas eu vou confirmar depois, está com quase 90% pronto. Com todos esses resultados, tem tanta coisa de participação entusiasta de muita gente, não vai caber no Atlas, a não ser que a Eduz aceita fazer um de 1000 páginas, acho que não dá, então vamos ficar num tamanho razoável, mas para resolver isso, nós criamos agora, na Confins, que saiu, normalmente saiu no fim de setembro, mas fizemos um jeito de sair antes dessa semana, então vocês podem ver no número da Confins agora, que acabamos de criar uma rúbrica de complementos e atualizações do Atlas. Complementos que muita gente produziu tanta coisa que não vai caber. Então vamos fazer, começando já nessa edição, com a Ana Paula, que fez um trabalho sobre transportes aéreos, um artigo inteiro, do qual uma pequena parte vai para o Atlas. O agrário, vocês já entenderam que o Eduardo tem muito mais a propor do que está dentro. O Tiago, de Manaus, tem muita coisa sobre rodovia, então todos esses a gente quase chamou a rúbrica Sobras do Atlas, mas em termos de marketing não era a melhor coisa, né? Então a gente vai ter. E depois do Atlas publicado, como não podemos refazer uma 4ª, 5ª, 6ª edição tão cedo, vamos ter algumas atualizações a cada 3 meses ou cada vez que tiver dados. E nesse editorial do número 68 da Confins, a gente mencionou que ia mostrar mapas na semana. E agora vem o momento de vocês verem mapas, quase, tá? Ainda não. Primeiro eu faço questão de homenagear a equipe, porque nós trabalhamos à distância, são gente dispersa pelo Brasil e alguns fora do Brasil, temporariamente ou mais tempo, entre outros países na França. E aqui está o balanço. Nós temos atualmente um pouco menos de 330 mapas. Não assusta, Márcio, não vão todos no Atlas, tá? Vai ter menos. Falta 32 para atualizar, o que representa 10% do Atlas. Tem ainda alguns que dependem do Atlas, de 22, que ainda não está tudo publicado. Tem uma que não sabemos se vamos atualizar ou cortar. E nós estamos com, como eu mencionei, 87, acho que arredondei a 90, pronto. Aliás, ficou em francês, e total geral e não general. Bom, temos uma folha de acompanhamento, essa aqui é muito gratificante, tudo que está verde já saiu, e está na direita feito, ou fica igual. E agora, só para incomodar a Heloísa, aqui presente, mas não é culpa dela, a parte que deveria ser mais estável, que do meio ambiente, que não muda a toda hora, por algumas razões ficou, mas como ele acabou de entrar algumas semanas atrás, ele já mobilizou toda uma equipe, alguns dos quais estão aqui presentes, então não tem nenhuma dúvida, com a riqueza de dados que foi apresentada, vai sair. Bom, como o trabalho mudou, nós fizemos uma alteração na estrutura. Na terceira edição tinha 11 capítulos, agora tem 17. E dá para ver que alguns ficaram iguais, alguns viraram 2 e um ficou 4. O que mais tem da população? Tinha dinâmicas populacionais, que seja a parte mais de demografia, mas acrescentamos diferenciações entre gêneros, entre idades e tal. Mais do que diferenciação, seria exclusões e resistências, aparecer bem no capítulo agrário, e dados de educação. Então, não vou entrar em detalhes, mas a estrutura modificou um pouquinho. E agora vem mapas. Ufa, isso tudo para ver mapa, agora sai. Então, peguei uma pequena amostra totalmente arbitrária, por exemplo, isso aqui do primeiro capítulo de comércio exterior do Brasil. Os países em verde, o Brasil vende mais do que recebe. E os vermelhos é o contrário. Dá para ver que, por exemplo, um país que recebe muito mais do Brasil do que vende é a China, que é primeiro fornecedor, mas também primeiro cliente.
No caso dos Estados Unidos é contrário, ou seja, não tem nenhuma razão de punir o Brasil porque teria o excesso e tem um déficit. Bom, aqui é interessante ver que o Brasil realmente é um país intermediário que vende muito bem para países geralmente menos avançados, mas não todos, o Canadá, por exemplo, e que recebe de países um pouco mais, que têm produtos mais caros. Mas é uma situação intermediária que aparece dessa maneira. Isso aqui toca mais diretamente o mundo universitário. Aqui acaba de sair a classificação ARU, Academic Ranking of World Universities, mais conhecido como Xangai. E quando você pega lá, vê os amarelos são os 1000 primeiros, depois, eu não leio daqui os 500, eu acho que os 100, e aí você vê que o Brasil está nas 3 categorias, graças a quê? A USP que está entre as 100 primeiras. Então, um pouco solitário aqui dentro, mas você vê que hoje tem mais universidades chinesas nas 1000 primeiras do que americanas. A classificação de Xangai foi inventada pelo governo chinês para saber onde mandar os seus alunos para estudar. Foram, se treinaram, se formaram, voltaram e hoje eles estão na frente dos americanos. Se tivesse crianças pequenas, diria, não aprender inglês, não vale a pena aprender logo chinês. Para amanhã vai ser interessante. Do capítulo histórico não coloquei grande coisa, que fica mais ou menos igual, isso é o bom da história, que ela não muda tão rápido. Só esse daqui que eu coloquei o crescimento da população desde o primeiro censo de 1872 até hoje. Então, do ponto de vista histórico, é um anacronismo, porque são os estados atuais do desenho. Mas as populações são as certas. 1872, menos de 10 milhões de brasileiros, hoje mais de 200 milhões. Ou seja, evolução tremenda. Capítulo do meio ambiente, temos algumas coisas totalmente novas. O pessoal de Rennes, Vincent Dubreuil e a sua equipe, fizeram uma nova categorização, totalmente nova, usando vários capítulos, e dá esse mapa de climas, que não vou detalhar agora, primeiro eu seria incapaz, e 2, não tenho tempo, mas vamos ter algumas novidades bem interessantes nesse campo. Fizemos também, a partir de vários dados, modificação do uso do solo entre não sei mais que ano, mas 2020, e quando revi essa preparação ontem, vi que algumas cores não são distintas o suficiente, mas quando eu vejo com mais detalhes, você vê a modificação muito grande do uso do solo que ocorreu desde a nossa edição de 2018, que usava dados de 2016. Transformações da agricultura, da pecuária, das reservas naturais, isso é uma das coisas que acaba de ser publicada na semana passada, o mapa biomas, que vamos aproveitar. Tem dados também da Litiel, não sei se ela está assistindo, mas ela providenciou uma aluna da nossa disciplina que providenciou dados sobre queimadas. Queimadas, ano após ano, em focos de queimadas no Brasil. Aqui um dado que não tínhamos usado da outra vez, que achamos por acaso, são dados sobre a localização e data de funcionamento dos poços de petróleo e gás. Isso reflete a modificação da paisagem, que era continental e agora cada vez mais litorânea, e as descobertas do pré-sal, que modificou muito. Então, são mapas um pouco mais incomuns. Dinâmicas populacionais. Usamos possibilidades que tem no Carte Données, que não tem no Fil Carto, de 3D. Aqui, a altura da coluna dá a população municipal. Acho que não precisa muito detalhe para mostrar como, literalmente, São Paulo se destaca. E outra maneira de fazer, que temos alguns no mapa, é anamorfose. Aqui, a deformação do mapa base é feita em função da quantidade de população. Então, é um pouco, talvez seja as micro-regiões, né? São micro-regiões ou não? São os intermediários, ou as imediatas. Então, há o tamanho do círculo da população, mas o tamanho aumentado também. Você vê que, por exemplo, Rio de Janeiro fica muito estranho, porque aumentou a Baía da Guanabara junto com o resto, então tem esse cara, e em compensação a Amazônia quase some. O que é estranho porque são os municípios maiores, mas
a discrepância entre a população e o tamanho faz eles praticamente desaparecer. Aqui no mesmo, dois mapas lado a lado, nós usamos o mapas únicos, os SEDES e a população rural em verde e a população urbana. Acho que não precisa explicar que a população do Brasil agora é maciçamente urbana, inclusive as grandes cidades como aquela onde nós estamos agora. O último pedaço que foi entregue até agora pelo IBGE é migrações. Aí fizemos alguns exemplos de onde moravam 10 anos antes as pessoas que foram entrevistadas no censo. Aí você vê alguns casos que atraem do país inteiro, como São Paulo, mas também Mato Grosso e a fronteira agrícola, e outras mais especializadas. Eu fui descobrir que o pessoal de Alagoas vai muito no eixo da expansão da soja, que vai do sul para o noroeste do Brasil. Isso, o bom da coisa é que a gente, quando pega os dados e faz mapa, você descobre coisas na sua própria terra. Não é só um método de comunicação, é um método também de pesquisa. Eu me surpreendo, normalmente diz, bom, esse mapa vai dar isso, que bom, foi mais ou menos o que eu pensei, mas e aqui? O que é isso aqui que eu não entendo? Aí volta nos dados então, e faz idas e voltas. Aqui é poderia ser o índice que eu sou vagamente bolsonarista. Por quê? Porque nesse mapa assim, da predominância masculina e feminina, eu segui o aviso da ministra Damassari. Então, os meninos são de azul e as moças de cor de rosa. Então, mas o interesse também que não é o número é o tamanho. A cor depende se tem pouco mais de mulheres, um pouco mais de homens. Então, pode ser índice de feminidade ou de masculinidade, é o mesmo. A predominância de mulheres na faixa litoral é clara, e a predominância dos homens no interior, especialmente na Amazônia, é grande, mas com populações pequenas. Uma estudante uma vez disse, o mapa é muito bom, senhor, porque eu sei onde eu posso passar minhas férias para achar homens. Não é bem o que tinha pensado, mas pode ser um uso também. Bom, o simples fato de você calcular a percentagem relativa de homens e mulheres já abre coisas. Vê a migração para o interior, por que o litoral é tão cor-de-rosa? Não é porque tem tantas mulheres, porque os homens foram embora. Então tem esse fenômeno, você vê o movimento pioneiro, você vê a feminização, e você vê, aqui a gente não detalhou, mas o índice de predominância feminina é muito alto nas grandes cidades. Por quê? Normalmente, quando eu sou estudante, eu pergunto e deixo eles responder. Vamos ganhar tempo. Empregadas domésticas. Tem 8 milhões que vêm das cidades pequenas para as grandes cidades para ser empregadas. Enquanto dura. Não vai durar sempre, a evolução já está alta com a aplicação da CLT e tal, mas por enquanto ainda tem 7 milhões de empregadas, acho que podemos usar o feminino, domésticas. Esse também é o último pedaço da entrega, são religiões. Isso saiu em julho, meses atrás. Aí são o mapa das diferentes religiões. O azul são azul de Maria e a católica, depois evangélicos. Não leio daqui, o vermelho sei que são as religiões indígenas. E mais interessante é o mapa da evolução. Aí a cor não é a religião, é a evolução. Quando é azul, diminui. Azul escuro, azul claro. Quando é as cores quentes, amarelo, cor de laranjal, aumenta. O mapa de cima, todo azul, é do catolicismo. Vai diminuindo, tem pouquíssimas exceções de aumentar. A direita desse é evangélico, vai aumentando praticamente em tudo. Aí não tem nenhum caso de diminuir. As outras embaixo é candomblé e umbanda. Isso é interessante, não sabia, vai aumentando muito nas regiões centrais e no sul. Não me pergunto por quê, não sei. O mapa é feito para chamar a atenção sobre fenômenos e quem quiser vai lá pesquisar, saber o porquê. O indicador, literalmente, que aponta para algum lugar. Bom, um capítulo que foi criado é excluídos de resistência. Aí repete um pouco o que foi feito. Isso fizemos porque é um tema importante, que ajuda a entender a situação brasileira, mas também tem dados novos. O IBGE, nesse censo, aumentou muito os dados sobre favelas, populações indígenas e populações quilombolas. Então, por exemplo,
esse censo duplicou a população de indígenas. Por quê? Porque era perguntado no censo anterior, nas terras indígenas, se as pessoas se sentiam indígenas, e não foram. E dessa vez sim. Aí apareceu 900 mil pessoas a mais que se sentem indígenas. Aí você tem os dois. Os azuis, se eu me lembro bem, são que se declaram indígenas sem morar em terras indígenas. Então isso dá luz de pessoas que se consideram de herança e de pertencimento indígena. Aqui é a população e densidade nas favelas. Aí tem muitos outros indicadores que não vamos poder usar todos, mas mostra que hoje as favelas atingem todas as grandes cidades do país, mas também algumas pequenas. São Paulo, que costumava dizer que não tem, hoje tem mais do que o Rio de Janeiro. Bom, esse mapa vocês já viram, praticamente similar ao que o Eduardo mostrou. Esse aqui vai ser atualizado ainda mais pelas coisas que ele mostrou, se deslocou o foco de trabalho escravos. Aqui, famílias em ocupações e famílias assentadas, que ele mostrou. Não vou indicar, é um dos colaboradores fortes do Atlas. Aqui, dados de educação, aí é o mapa do analfabetismo, acho que não precisa comentar muito, né? Quanto mais laranjado, vermelho, mais tem analfabetos, você vê claramente, nesse caso, os dois Brasis. Aqui uma coisa mais interessante, que é esqueci o nome, é a distância, como chama? Distorção. Entre a idade que as crianças têm e a série que eles estão cursando. Isso é uma série de mapas que vem do IEPS, tem também outros que são muito interessantes, que a Maíta aqui presente vai comentar no Atlas, sobre internet, tem uma fonte muito boa, o IPS, só que são dados já tratados, não, a gente usa tal qual porque fizeram esse trabalho, mas tem dados interessantes sobre a educação. Aqui a centralidade na pós-graduação, que favorece bastante São Paulo, sem nenhuma surpresa. Aqui uma coisa interessante, conseguimos dados sobre o grupo ao qual pertence a cor da pele ou raça das pessoas que têm educação superior, distinguindo entre homens e mulheres, que a situação é melhor do que eu pensei. Aqui, dinâmicas do mundo rural, aí eu esqueci já, o PIB agropecuário é a sua variação, o tamanho da quantidade e a cor dá aumento. Aí aparece claramente uma topiba e realmente há aumento muito significativo nesse arco que Eduardo descreveu. Aqui um indicador que já usamos da outra vez é a relação entre o número de homens e bois, de humanos e bois. Tem algumas regiões, as vermelhas, que tem muito mais boi do que gente. E outro é o contrário. Então, a marcha dos bois, o desenvolvimento pela pata do boi, do tempo dos militares, continua. Né? Só que a fronteira pecuária está indo mais ao norte, muito mais do que antes. Dinâmicas industriais, o mapa da esquerda mostra que percentagem do território brasileiro realiza que percentagem do PIB. Quase 70% do PIB, se lembra bem, é feito nos vermelhos, que você talvez nem vê. Aí os cor-de-rosa mais escuro dá mais 90% e 100% é o resto. Ou seja, uma pequena parte do país produz esses azuis é território, e a bola vermelha é a quantidade. Ou seja, uma fração ínfima do país produz a riqueza. Não quer dizer que o resto seja inútil. Ela tem belezas naturais, tem produção agropecuária, tem outras coisas, mas em termos de concentração é muito forte. Vale também para a indústria de transformação que aparece aqui à direita. Aqui, estou longe para ver, não lembro. Sim, isso é setor financeiro. Aí o mais concentrado de todos. São Paulo realiza a imensa maioria do trabalho. Em comparação, o comércio é muito mais disperso. Mas, com algumas cidades grandes que têm estabelecimento de grande tamanho, e o Rio de Janeiro mais do que São Paulo dessa vez, e uma infinidade de pequenas lojas e vendas no sul, nem tanto no Nordeste e na Amazônia. Isso é uma coisa que me surpreendeu, mereceria investigar mais. Aí o crescimento das capitais do primeiro até o último censo. As gamas de cores mostram uns que era grande no início, como o Rio de Janeiro,
os que eram pequenos, que foram crescendo aos poucos, o que nem existia. Palmas tem um círculo só, porque não existia nos censos anteriores. Aí um trabalho que nós fizemos com a Rita aqui presente, dentro de um trabalho o pessoal de fora nos chamou para falar de residência secundária, second homes. Então fomos procurar e a gente viu que na estatística brasileira não aparece como tal, mas está, me ajuda Rita, é DPPMU. Então, DPPUS, eu simplifiquei, domicílios de uso ocasional. Então, isso aqui mostra que são interessantes, a gente não tinha ideia a dispersão que tem em 2022. Fizemos o primeiro censo que fez em 2010, e no 91, 2010, 2022. E conseguimos, uma das possibilidades do Cartidonê, fazer um envelope que reúne as variáveis. Então, as três cores, cor-de-rosa, laranjado e amarelo, mostram a extensão progressiva e o deslocamento do centro de gravidade para o interior. Tem uma interiorização das residências daqueles duos, mas que são ou não são residências secundárias. Tem também muito a ver com o desenvolvimento das plataformas. Eu fiz os mapas, quem entende do assunto é a Rita, então fale com a Rita. Bom, aqui também tem alguns dados sobre rodovias, que é um capítulo que foi tocado pelo Tiago, que acaba de passar num concurso provisório, por enquanto, na UFAM, em Manaus. Ele fez toda a tese dele. Aqui as categorias de rodovias e o fluxo. Aí você vê altamente a concentração brasileira no Sudeste. Aqui os fluxos aéreos, confundo a Ana Morfosada e a Ana Paula, que fez esse artigo, todos os detalhes são agora na Confins publicada, mostra a grande concentração dos fluxos como o hub de São Paulo, do Rio de Janeiro e cada vez mais de Brasília. Deslocamentos todos de trabalho, de lazer, faz com que a armadura do transporte aéreo é isso aqui. Aqui é a cobertura da internet, que já mencionei, que a Maït comentou, mostra também altamente a concentração do 4G e 5G em alguns pontos estratégicos, menos São Paulo, onde praticamente o estado todo está com 5G. E lá nas regiões mais periféricas é mais complicado. Essa aqui é uma das mais complexas, não vou detalhar, mas mostra a renda média. Então, a bolha mostra a renda e a cor dentro da bolha mostra a proporção. Mas, para ser mais completa, a gente também colocou o território. E o território colorido e azul mostra a renda per capita. Aí mostra o que não aparece no sul-sudeste, que está escondido pelas bolhas, e a alta concentração no centro-oeste. Um aluno uma vez nos falou, professor, o senhor diz que tem muita renda per capita no centro-oeste. É normal, porque lá tem muita renda e pouca capita. É verdade, gente, tem razão. Então, as bolhas são pequenas, mas ao colorido. Então, aí você vê, não 2 Brasil, mas pelo menos 3. Ou seja, o Brasil desenvolvido é no sul-sudeste, agora tem um anexo lá no centro-oeste, com fatores diferentes e conflitos que você pode imaginar. Dentro da Amazônia aparece também uma diferenciação. No Nordeste também entre litoral e interior. Tem também dados específicos. Aqui é banheiros. Em cima, os 2 de cima são os lugares que, na média, tem um banheiro por domicílio. O segundo, em cima à direita, são os domicílios com 4 banheiros ou mais. Primeira vez que eu vi essa estatística, eu disse, mas ninguém tem 4 banheiros. Tem sim. Tem alguns que tem. Eu lembrei quando eu morava em Brasília, ia nas casas do Lago Sul, sempre tinha o quarto do casal, que chama modestamente Master Suite, com o closet, e tudo isso, e tem um para cada quarto e 2 para empregadas. Uma empregada é muito pouco, tem 2. Aí tem tal. E embaixo é mais triste, são aqueles que estão sem banheiro ou, para usar a terminologia do IBGE, apenas sanitário o buraco para dejeções, inclusive a localização dos terrenos. Tem. O mapa desse tipo de indicador aponta para as moradias mais... Acho que a última, essa aqui é a pior, uma das piores, é a taxa de homicídios.
E todo ano é publicado um Atlas da Violência no Brasil, que tem uma pequena peculiaridade que não tem nenhum mapa. Ou mapas estaduais. Então, todo ano eu faço os mapas deles, eu mando para eles, nunca responderam até agora, tudo bem, não perco paciência. Talvez eles vão um dia perceber que é possível fazer um atlas com mapas, que é uma novidade. Aí mostrei, e isso nós estudamos desde 89. O deslocamento da violência era alta em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades. Com o passar do tempo, e provavelmente expansão das facções, deslocou e eles estão lutando entre si para conquistar Norte e Nordeste. Aí você vê o resultado. Você vê que São Paulo sumiu desse mapa. Coisa boa, não aparece mais, está escondido lá dentro. Rio de Janeiro continua, mas Salvador, Recife e tal estão altos. E para ser mais preciso, eu coloquei na escala também correlação com situações internacionais. A categoria superior do Brasil está na categoria do El Salvador, que é o pior país do mundo para a violência. Outros estão na faixa da Venezuela, da média da América Latina, do Equador, de Cuba ou de Singapura. São Paulo está na faixa de Singapura ou quase da... Singapura é a menor do mundo, que é a pena de morte em qualquer deslize, né? E logo depois é a Escandinávia. São Paulo quase chegou. Tem alguns bairros de São Paulo que têm situação melhor do que a Suécia. Ordenamento território, a gente sempre mostrou uma aqui, que é os novos territórios propostos nos congressos, e aqui políticas públicas é a distribuição dos benefícios sociais, juntando Bolsa Família e outros, que também é o simétrico, né, do mapa do analfabetismo, continua sendo o problema Norte e Nordeste. Pronto, a discussão está aberta com esses bichinhos amazônicos aí para animar vocês. Vocês viram os 40 dos 327, tem mais, não? Bom, bom dia a todas, a todos, e é um prazer estar aqui. Agradeço ao Hervé pelo convite, né? Todos aqui, parte da colaboração desse novo Atlas, e também, né, o público que está à distância. E o que eu combinei com o Hervé foi de trazer um pouco o que foi o Atlas até aqui, né? O Hervé nos trouxe essa cereja do bolo que vai ser essa 4ª edição, e também trazer o que foi a capilarização, né, do Atlas, principalmente no ensino. Porque o que eu penso é que tínhamos uma forma de ver o Brasil que basicamente era o Brasil que o IBGE nos trazia. E agora nós vemos, né, que, no caso, por exemplo, da geografia agrária, temos não só o IBGE, temos o Hervé, temos o Eduardo Paulão Girardi, então temos outras formas de trazer esse Brasil. E foi muito interessante ver o que será essa 4ª edição com esses novos temas, que são temas centrais para pensar a geografia hoje, para pensar as lógicas, né, de dinâmicas desse território. Então eu fiz esse pequeno levantamento com auxílio do Bruno Zambianchi-Rey, que é nosso aluno, meu aluno no PPGH, no programa de pós-graduação em Geografia Humana. Hervé também faz parte, felizmente, do nosso programa de pós-graduação em Geografia Humana, né? Também sou professora na graduação, né? Márcio foi meu aluno, felizmente também, que bom saber que a EDUSP, né, agora tem um geógrafo de coração. Então, fiz algumas, né, considerações sobre o que foi o Atlas até aqui, né? E hoje temos, né, um pouco dessa amostra do que vai ser essa esperadíssima 4ª edição. E algo bem relevante a ser notado logo de início é que o Atlas do Brasil é obra única no cenário acadêmico brasileiro em geral, e em particular no contexto da geografia brasileira. Nos seguintes termos, o tipo mais comum de publicações designadas como atlas geográficos do Brasil ou regionais é classificado como obra didática, a exemplo da venda da EDUSP para as escolas do Estado de São Paulo, né, como o Márcio trouxe,
e é encontrado em profusão no ensino básico, que será o exemplo que trarei nos materiais didáticos e também vestibulares. Nesse caso, os atlas são coletâneas de mapas com textos apenas indicativos, legendas, fontes, etc., empregados para consultas e exercícios. No mundo acadêmico, atlas geográficos são quase que exclusivamente aqueles publicados por agências estatais, e em especial o IBGE. São, antes de tudo, percebidos como resumo e uma primeira apropriação dos dados e informações que as agências produzem. São densos, com farta cartografia e certa presença de textos de especialistas. Mas do tipo coletânea, onde as seções somadas recobrem um número grande de temas, contudo, sem articulação autoral e interpretativa, e por vezes contendo autores com suas análises e interpretações que não dialogam, quando não, francamente, são divergentes, né, no caso de autores, né, ou funcionários das agências estatais. Diferentemente de uma cultura acadêmica como a francesa, origem de um dos autores, um atlas do Brasil como esse, em pauta, em nosso cenário acadêmico, é incomum, ou mesmo inexistente. Trata-se de um atlas autoral e acadêmico, com cartografia esmerada e textos interpretativos ensaísticos, de forte presença. Não é uma coletânea aleatória e exaustiva, e sim uma sequência articulada, logicamente e subordinada às disposições interpretativas do Brasil, elaboradas pelos autores. Daí, né, vem o caráter único assinalado. Diferentemente do saber geográfico de um passado remoto, quando mapas e atlas o personificam, na cultura acadêmica contemporânea da geografia brasileira, e por extensão na cultura escolar, um atlas geográfico é visto como uma publicação de caráter auxiliar, tratado mais como fonte do que portador de um discurso interpretativo próprio. Nosso costume é tratar os atlas como obras de consulta, num certo parentesco com as funções que os dicionários convencionais têm para a língua portuguesa. Uma espécie de dicionário gráfico, algo reforçado pelo caráter oficial estatal da maioria das publicações do gênero. Como já dissemos, é bom que se diga que isso se estende para além da geografia. Tendo em conta um atlas de um país ou de uma região, que seria um atlas geográfico, talvez uma das razões para sua reputação diminuída seja a percepção de que se trata apenas de uma coleção de mapas conhecidos com temas imutáveis, atualizados na medida em que novos dados são coletados. A rigor, o problema começa no senso comum a respeito do mapa, que o trata como algo estático, sem lastro para uma renovação em sua linguagem, algo que ilustra, que ampara, mas que não fala sozinho. Uma expressão que é, inclusive, inferior à massa de dados digitalizados, pois essa base, sim, seria melhor, né, o melhor da cartografia. O problema se prolonga na nossa tradição, pois os nossos atlas não costumam combinar de forma indissociável texto e representação visual, tratando os mapas como polos discursivos tão legítimos quanto os textos. É o que vemos, né, no Atlas do Brasil. Ficamos mesmo na coleção de mapas, fontes para elaborações e menção em textos de outras publicações. Talvez por isso o autor do prefácio das edições brasileiras, né, o professor Vanderlei Messias da Costa, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, tenha sentido a necessidade de designar essa publicação como um livro. Na verdade, um livro atlas. Nelly Aparecida Melo Terry, né, em uma entrevista do Jornal da USP, destaca a peculiaridade do Atlas do Brasil diante da visão comum que se tem sobre Atlas. A Nelly, em 2018, né, no lançamento, né, que foi da terceira edição, o que ela diz?
Atlas pode ser também mapa, mas veja, normalmente o conceito de Atlas é uma coleção de mapas. No nosso caso, ele é muito falador. Ele vai além dos mapas que a gente analisa. Ele se aproxima muito de um ensaio. Nele, nós mapeamos os dados existentes, verificamos o que acontece no território e sua distribuição. E essa distribuição, concentração ou não, muitas vezes aparece no que nós chamamos de disparidades e desigualdades. Nelly falou numa entrevista para a Rádio USP em 2018, nesse contexto do lançamento da 3ª edição. Embora não seja esse o lugar adequado para ampliar essa discussão, vale deixar assinalado que um certo contexto de deslocamento das representações cartográficas para as margens dos debates e das elaborações mais inovadoras na geografia brasileira contribui para a manutenção de visões estereotipadas e conservadoras a respeito das publicações que fazem uso de representações cartográficas, mantendo-as com o Estatuto de Auxiliares. Pois bem, essa cultura acadêmica brasileira, que relega o Atlas geográfico a uma condição de status intelectual inferior, que tem, é certo, sua importância reconhecida como lastro, até como apoio indispensável, mas incapaz de voz própria, vai encontrar no Atlas do Brasil, de Hervé Terry e Nelly Aparecida de Melo Terry, e agora também de André Nagy e de todos os colaboradores, uma contraposição forte e definitiva. Após sua leitura, os diversos estereótipos se desmancharão no ar, já que nos encontramos diante de um trabalho que é uma elaboração bastante abalizada e com muitos aspectos de originalidade sobre o Brasil, que não é complementar nem auxiliar e possui todas as prerrogativas de um trabalho intelectual legítimo, portanto, merecedor de um escrutínio crítico e de exploração de várias pistas que ele abre nos estudos sobre o Brasil. O Hervé trouxe uma pequena mostra agora. E aqui, para fechar um pouco, os autores conhecem muito bem as fontes de dados e dominam o seu tratamento. E souberam fazer uso de recursos avançados no tratamento de banco de dados, em especial aqueles publicados e fornecidos pelo IBGE. Vimos uma amostra agora na apresentação do André Nagy e na apresentação de todos os colaboradores, o que virá na 4ª edição. Mas, bem além da perícia na organização dos dados, é a sua expressão, o mapa propriamente dito, portador de linguagem controlada e primorosa, de alta potência comunicativa, que vai se destacar no Atlas, o que, sem querer deixar ninguém perplexo, é muito raro em nosso meio acadêmico. Sim, eles fazem uso das técnicas, mas em suas mãos elas são recursos que não se impõem sobre o usuário, pois esses dominam a linguagem cartográfica muito além de sugestões e possibilidades dos softwares. E agora, só para terminar, eu queria passar um pouco o que é o Atlas até o momento no ensino. Foi uma amostragem que nós fizemos, dos vestibulares. Aqui a gente vai ter um exemplo na Unicamp, a primeira fase, esse aqui em 2006, foi um dos primeiros mapas utilizados em vestibular, aqui da Bitola. Aqui da FUVEST em 2007, na primeira fase também. Aqui na Unesp em 2011, pede-se, por vezes pede-se análise do mapa, por vezes pede-se somente localização, que é uma subutilização desses mapas. Aqui na FUVEST de 2012, com o adendo que está adaptado, então podemos ter problemas, muitos problemas nessa adaptação, por vezes vemos isso em materiais didáticos. Aqui no Enem, em 2013, uma comparação
do mapa de população com o mapa da Maria Helena Ramos Cimieli. Aqui também na FUVEST, em 2016, né, do trabalho análogo à escravidão, também uma simplificação, né, da complexidade aí do fenômeno. Aqui na Unesp, em 2019. Aqui na FUVEST, em 2020, primeira fase, né? Comparação também de mapas. Na Unesp, em 2022. E aqui no material, que é o material atual da Secretaria da Educação de São Paulo, né, trazendo o que seria uma percepção quantitativa, mas a gente não precisa se animar, porque só foi isso. Isso não irradiou para o restante do material. Aqui, né, nos materiais didáticos, aqui no caso, né, do livro do Ceni Moreira, em 2010. Aqui o impacto do Atlas na geografia agrária, né, os dados são, né, do IBGE, nessa análise, né, antes de falar dessa análise, é uma análise que uma aluna, a Marcela Silva, fez, porque ali no trato dela com os materiais didáticos, ela começou a perceber a grande presença, né, dos mapas, no caso, produzidos, né, pelo Eduardo Paulon Girardi e pelo Atlas do Hervé e da Nelly. Né? A gente chama, né, carinhosamente do Atlas do Hervé e da Nelly, agora será Atlas do Hervé, da Nelly e do André. E aqui nós vamos ter, né, 26% desses mapas que trazem a questão agrária do IBGE, né, nos livros analisados no PNLD de 2015, os livros aprovados no PNLD de 2015, 17%, no caso, são os mapas do Girardi e 16% são os mapas do Atlas. Então, é importante dizer que, né, o Atlas do Brasil mais os mapas do Eduardo Paulon Girardi já estão aí, em sua maioria, né, aí se somarem os dois, do que o do próprio IBGE. Aqui também a continuidade do trabalho da Marcela, que fez esses levantamentos nos materiais didáticos em 2016. Aqui, né, só mostrar uma grande narrativa no único livro, né, aí de 2005, né, Vontade de Saber Geografia para o 7º ano. Diversos mapas, né, são utilizados, né, para fazer essa narrativa, né, dessa constituição do território, dessa dinâmica. Nesse livro vocês deveriam ser coautores quase, né, porque muitos mapas, né, todos do Torrenzan, 2005. E aqui, né, um livro clássico, né, um autor clássico, que é o Lian Abdelussi, né, aqui 2018, continua utilizando também os mapas do Atlas, né, Geografia, Território e Sociedade, né, aqui do capítulo histórico de formação do território nacional. Né, e, por último, aqui trago, né, esse mapa, né, só para dizer que o colaborador dessa apresentação, né, está no filé. Está no filé, né, ali em Ribeirão Preto, né, que é o filé, né, de um dos poemas, né, que são apresentados. Bom, termino aqui com essa imagem, né, e ressalto essa importância, né, de trazer, né, esse atlas, que é um atlas, como diz a Leni, muito falador. Ele vai continuar muito falador, né, com certeza. Já vi, né, por esse artigo, né, que é o artigo que está agora na Confins, e é uma felicidade poder ter essa mobilização da cartografia, né, e esse pensamento de uma geografia renovada presente nesse atlas. Já deixo aqui meus parabéns. Obrigado a todos pela apresentação. Vamos agora pegar perguntas do público. Estava aqui falando com ela que quer esse artigo da Confins, viu?
Mesmo ferindo a nossa modéstia, acho que eu vou querer, viu? Bom, depois dessa avalanche de mapas e de dados, vocês ficaram... Sim. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelas apresentações. Hervé, eu uso bastante o seu Atlas de 2018 na minha disciplina de regionalização do espaço brasileiro, e eu notei, não sei se eu vou usar os termos técnicos corretos, uma diferença na questão da semiologia gráfica, das cores, enfim, das gradações de cores. Queria saber se você fez alguma opção de mudar esses tratamentos de visualização dos mapas, ou se, na verdade, mantém-se o mesmo padrão. Tem duas respostas. São mapas provisórios, ainda temos que fazer arte final em algumas, e uma coisa que falta, que esqueci de mencionar, normalmente sempre tem a frise dos coremas embaixo. Praticamente não tinha, porque não foi feito ainda. Mas a harmonização de cores, acho que não deve ser uma evolução das nossas preferências pessoais, não sei dizer, mas não temos notado. Seria interessante dar uma olhada, conto com seu olhar crítico para nos ajudar nisso. Mas eu achei muito bonito, só para marcar. Então, Não, acho que também é interessante falar isso, que no Atlas de 2018 vem vem os coremas e também vem as anamorfoses. Então tem ali, é uma obra em construção, né, essa inquietude também com as representações, com as possibilidades, também o que vai trazer o Cartidonê, né, o acréscimo, né, do trabalho com o Cartidonê, essas possibilidades e trazer lógicas, né, essa lógica, esse mapa, sempre trazer esse mapa, né, onde tem mais gente, onde tem mais boi, né, no Brasil, que é o dado do IBGE, mas o IBGE nunca tinha feito essa relação entre boi e gente, e foi ali, né, desde o primeiro, né, tem essa, no segundo, né, já tem essa relação. Então são relações que são possíveis de serem feitas, né, com esses dados, né, que estão aí disponíveis. Também relembro, né, o artigo do Hervé, que ele fala que o Brasil é o paraíso dos cartógrafos, né, fala que a forma do Brasil deixa inclusive um lugarzinho ali para a legenda do lado esquerdo. Tem uma história por trás. Eu fui convidado num seminário que não queria ir, em Tours. Então eu coloquei um título voluntariamente ridículo: Deus é brasileiro e o Brasil é o paraíso dos cartógrafos. Vamos deixar. Aceitado. Eu tinha que justificar. Eu expliquei a riqueza de dados, que realmente é incomum. Eu fiz um balanço rápido uma vez, teria que refazer quais países do mundo têm tanta informação detalhada, de qualidade, de livre acesso, gratuito. Se você junta os quatro, não tem tantos países. Tem países que não têm informação, tem países que têm informação que fica para o governo, que não distribui, tem países que soltam a informação paga, Estados Unidos, por exemplo, e tem outros dos poucos que colocam. A França tem outra coisa, tem uma Comissão Nacional d'Informatique et Liberté, que diz que não pode divulgar dados de menos de 5.000 pessoas para não ferir a privacidade. E com isso estamos mal. Então, o Brasil está privilegiado. E quanto ao tratamento gráfico, queria acrescentar uma coisa. A Nelly contava que quando ela fez o primeiro Atlas dela, nos anos 70, em Goiás, ela trabalhou muito nisso, e ela não aguentava mais as pessoas dizer: o seu Atlas é muito bonito. Dizer, não é só bonito, é muito trabalho, né? Mas, realmente, o tratamento final das cores, da semiologia gráfica, mas também do impacto visual. O Eduardo está trabalhando esse mapa de síntese agora com os últimos detalhes para ter um impacto visual. Aí, nesses casos, eu cito o Vinícius de Moraes. As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Até no Atlas. O Atlas, depois de ter feito todo o trabalho, de achar o dado, de tratar, de fazer mapa bruto e não toma o tempo de achar cores expressivas, perdeu seu tempo. A contrapartida é quando você chega no mapa que salta aos olhos, que é evidente, que nem aquele que o Eduardo mostrou, as pessoas tendem a pensar que foi fácil. Ah, sim, me dando um pouco de trabalho, eu fazia isso também. Pouco de trabalho, né? Tem bastante trabalho por trás para chegar a esse grau de evidência.
salta aos olhos. Ah, sim, o norte e nordeste é mais violento que o sul-sudeste. Por quê? Aí tem que ir atrás e escolher as coisas. Então, acho que quando a gente termina de fazer os mapas, o comentário falado é quase óbvio, porque a gente fez todo esse trabalho fazendo hipótese, indo atrás dos dados, tratando os dados, fazendo mapas que não são satisfatórios, vai e volta, vai e volta. E quando o mapa está satisfatório, você sabe o que falar sobre esse mapa. Então, às vezes, tem gente que diz, terminei meu artigo, basta colocar a ilustração. Eu, a primeira vez que eu falei para a Nelly, você terminou seu artigo? Eu disse, sim, eu terminei, só falta o texto. Eu disse, o quê? Mas é o caso. Realmente, quando todo esse procedimento foi feito, fazer o texto dá trabalho também, não é evidente, tem que ir atrás das fontes e tal, mas é comentar de como o mapa foi feito, o que se procurava, quais são os resultados e quais são as coisas não resolvidas, que leva a outro trabalho. Só para completar, na edição final, está aqui o homem que pode explicar, uma parte das cores que nós vemos na imagem não se dará no Atlas, porque a gama de cores ali disponíveis até que chega naquilo, mas não dá o mesmo contraste eventualmente. Tá? A gente já trabalhou com isso, já percebemos isso. Então, pode ser que a surpresa diminua um pouquinho. Mas uma coisa que eu vi do Márcio, eu achei ótimo, que vocês estão pensando até mais de distribuição eletrônica agora, né? Então isso é importante, que até as anteriores não tinha, só foi distribuído o PDF, porque a terceira esgotou, mas se vocês entram nessa via, isso pode dar estou cansado de responder, onde eu posso calçar o Atlas? Só no Brasil. Ah, não vou no Brasil, não vou conseguir. Então se está na rede é outra coisa. Exatamente, professor. Então a gente está por esse caminho, né? E é um caminho irreversível, então o material vai ficar também disponibilizado, assim esperamos, né, na versão eletrônica. Isso foi nossa surpresa. Quando a gente lançou a Confins, a gente pensava ter leitores na França e no Brasil. Tivemos, mas também logo depois Portugal, Angola, Moçambique, né, por razões óbvias. E hoje tem mais leitor nos Estados Unidos e na China do que na França. Você põe coisa na rede e vê o que acontece. E nós tivemos o peito de colocar na última vez o mapa dos países onde não temos nenhum leitor. Algumas ilhas do Pacífico, que eu vou fazer uma turnê lá para fazer propaganda, a Coreia do Norte, não sei porquê, e algum país asiático, até em países de conflito temos leitores, não muitos, mas isso, se põe coisa na rede e vê o que acontece. Então, vamos ver se o Atlas percorre o mundo. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, o Hervé e toda a equipe de trabalho, né, pela excelência do que vem sendo feito, né, por meio do Atlas. Então, parabéns a todos pelo trabalho. A pergunta que você acabou de fazer para o colega da EDUSP, eu ia fazer, né, sobre a possibilidade de o Atlas ser lançado em formato digital. Porque eu entendo que a inexistência de uma versão digital do Atlas limita muito a sua acessibilidade num país de dimensões continentais como o Brasil, né? E ainda que se faça um trabalho intenso de divulgação do Atlas impresso, distribuindo gratuitamente para bibliotecas das universidades, tentar fazer chegar às escolas, é muito difícil, né? É um país realmente de dimensões continentais. E eu entendo que é uma perda enorme para a sociedade brasileira, né, não ter acesso a esse documento, né? Vou chamar o Atlas de um documento, um retrato preciso, né, sobre a realidade, sobre o território brasileiro. Então eu espero que a gente chegue a essa versão digital, né, em algum momento, porque eu acho que esse Atlas, como as versões anteriores, né, tem um papel, né, importante na formação, né, de estudantes e de pesquisadores no território brasileiro. Era isso que eu queria falar. Parabéns a todos.
Então, se não tem mais perguntas, vamos continuar com a apresentação do Instituto des Amériques, que vamos proceder agora. Obrigado a todos pela participação e pelo público, pela presença.